Você já se pegou desejando algo intensamente e logo em seguida se perguntando: por que eu preciso tanto disso? Essa sensação de urgência interior, de um querer quase incontrolável, não é apenas parte da sua natureza biológica, é parte de um sistema psicológico mais profundo, silencioso e pouco compreendido. Carl Jung não via o desejo sexual apenas como impulso físico. Para ele, esse desejo era uma expressão da psique inconsciente, um reflexo da nossa sombra, e muitas vezes, um sintoma de algo que ainda não foi integrado dentro de nós. A verdade é que o desejo sexual descontrolado, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o corpo, e tudo a ver com a mente. Jung entendia que tudo aquilo que reprimimos, escondemos ou julgamos indesejado acaba sendo empurrado para um território oculto da nossa consciência, o inconsciente, e é justamente ali que essas forças começam a nos controlar de forma sutil. O desejo sexual, quando não reconhecido com maturidade, não desaparece. Ele se transforma em ruído interno, distração, inquietação, compulsões, culpa, vazio. E mesmo quando o prazer é alcançado, ele nunca dura. Por quê? Porque o desejo sexual que te domina, na verdade, está buscando preencher um espaço que não é físico, é emocional, mental e, em última instância, espiritual. Estamos tão condicionados a ver o sexo como uma busca por prazer que esquecemos de fazer a pergunta mais importante: qual é a verdadeira origem desse desejo? Jung acreditava que grande parte da libido, a energia vital que move o ser humano, está mal direcionada. Ou ela é reprimida por moralismos rígidos, ou é canalizada em excesso para vícios, fantasias, distrações. E em ambos os casos, o indivíduo perde o controle sobre si mesmo. Ele não escolhe o que sente, nem como reage. Ele apenas repete, se move por hábitos, gatilhos e condicionamentos que operam abaixo do seu nível de consciência. E é aí que o desejo se torna prisão. Talvez você esteja experimentando isso sem perceber. Talvez esteja vivendo ciclos repetitivos de busca por prazer e se sentindo cada vez mais esgotado. Talvez sinta que perdeu a clareza, o foco, a energia vital que antes existia. Jung diria que você está sendo dominado não pelo desejo em si, mas pela forma inconsciente como você o interpreta. Você não está errando por sentir, está errando por não observar. E a partir do momento em que começa a observar, a dinâmica muda. Porque a energia do desejo, quando iluminada, pode ser transmutada, pode deixar de ser carência para se tornar criatividade, pode deixar de ser fuga para se tornar presença. A maioria das pessoas, no entanto, foge desse confronto, porque é desconfortável perceber que o impulso sexual, muitas vezes, é apenas a superfície de uma ausência mais profunda, a ausência de sentido, de amor próprio, de conexão consigo mesmo. E admitir isso exige coragem, exige silêncio, exige vulnerabilidade. Mas é nesse espaço de honestidade crua que a libertação começa. Jung não falava em eliminar o desejo. Ele falava em integrá-lo, em transformá-lo de algo que nos possui para algo que nos alimenta. A diferença entre um ser humano refém do próprio desejo e um ser humano desperto está em uma única coisa: consciência. Consciência para perceber o momento em que o desejo não vem do coração, mas de um vazio. Consciência para parar, respirar e escolher antes de reagir. Consciência para usar essa energia como combustível e não como prisão. Quando isso acontece, o desejo deixa de ser um tirano silencioso e se torna um aliado poderoso. E a mente, antes fragmentada, começa a se reunir em si mesma. O foco retorna, a intuição se fortalece, a clareza reaparece e junto com ela, algo ainda mais raro: a paz. A seguir, vamos mergulhar mais fundo na visão de Jung sobre como o inconsciente coletivo molda a sexualidade moderna e como você pode, com pequenas atitudes diárias, iniciar a desprogramação dessa mente condicionada. Para Carl Jung, o desejo sexual que não é compreendido se torna uma armadilha. Mas ele sabia que essa prisão não nasce somente no indivíduo. Ela é alimentada por um campo coletivo, uma teia invisível de ideias, imagens e estímulos que formam o que ele chamou de inconsciente coletivo. Isso significa que muito do que você sente, deseja e repete não é só seu. É o reflexo de séculos de condicionamento cultural, religioso e social sobre o que é o sexo, o prazer e o papel que tudo isso deve ocupar na vida humana. E esse condicionamento
quando não é visto com clareza, atua como um vírus psíquico, silencioso, eficaz e destrutivo. Na sociedade moderna, o desejo sexual não só é estimulado o tempo todo, ele é comercializado, banalizado, glorificado. Você é bombardeado por imagens, sons, símbolos e narrativas que criam a ilusão de que o prazer imediato é liberdade. Mas Jung apontava que essa suposta liberdade é, na verdade, uma das formas mais sofisticadas de manipulação. Porque o ser humano que está escravizado pelo próprio desejo é um ser que pode ser controlado com extrema facilidade. Ele não precisa ser forçado, basta ser estimulado, e ele irá por conta própria para onde querem que ele vá. É por isso que entender o desejo sexual como uma programação é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. E essa programação não é feita apenas por estímulos visuais ou conteúdos explícitos. Ela acontece de forma simbólica e sutil, por meio da cultura, da mídia, das expectativas sociais. Você foi programado desde cedo a associar seu valor ao quanto é desejado, a confundir conexão com excitação, a acreditar que prazer instantâneo significa felicidade. E esse é o solo fértil onde nascem vícios silenciosos, pornografia, masturbação compulsiva, relacionamentos vazios. Tudo disfarçado de liberdade, mas na verdade, apenas fuga. Mas há um caminho de volta, e esse caminho não é feito de repressão, culpa ou negação. Isso apenas fortalece a sombra. Jung ensinava que tudo aquilo que você tenta eliminar com força acaba voltando com mais intensidade. A chave não está em lutar contra o desejo, mas em descondicionar a mente que foi ensinada a se render a ele sem questionamento. E isso só pode ser feito com consciência, com atenção, com uma autoanálise honesta. Cada vez que você sentir o impulso surgindo, ao invés de reagir automaticamente, pare, observe, sinta sem ceder. Pergunte a si mesmo, o que esse desejo está tentando cobrir dentro de mim? Talvez seja tédio, talvez solidão, talvez carência, ou talvez seja apenas um eco do coletivo inconsciente em você. Seja como for, esse é o momento sagrado, o instante em que a energia que antes te dominava pode ser redirecionada. Não é fácil, mas é profundamente transformador. Ao fazer isso repetidamente, você começa a reprogramar os caminhos neurais do prazer. Começa a reeducar seu corpo e sua mente, e com o tempo, aquilo que antes te puxava com força perde a intensidade, porque a sua presença se fortaleceu. E onde há presença verdadeira, não há domínio externo. Jung dizia que o objetivo não é se tornar puro, mas inteiro. E ser inteiro significa ter consciência da luz e da sombra, do impulso e da escolha, do desejo e da direção. Quando você começa a integrar isso, a energia sexual se transforma. Ela não desaparece, ela se refina e pode ser canalizada para o trabalho, para a criatividade, para o silêncio interior, para a expansão espiritual. A mesma força que te arrastava para fora pode se tornar o combustível que te ancora por dentro. Vamos agora explorar como essa energia, quando transmutada, pode elevar seu nível de consciência e abrir portais de percepção que antes pareciam inacessíveis. Se a repressão alimenta a sombra e a indulgência cega destrói a presença, o que nos resta? Para Carl Jung, o caminho está em um ponto silencioso entre os extremos, onde o desejo não é negado, mas sim conhecido. Quando você observa com honestidade o que sente, sem julgamentos, começa a compreender o que realmente habita por trás do impulso. E nesse ponto, o desejo se revela como um mensageiro. O problema nunca foi o desejo em si. O problema sempre foi a inconsciência com que ele é vivido. A compulsão sexual, que tantos tratam como uma fraqueza moral ou uma necessidade fisiológica incontrolável, é, na visão junguiana, o grito abafado da alma tentando retornar à inteireza. A energia sexual, para Jung, era uma das manifestações mais diretas da libido psíquica, a força vital que impulsiona a evolução da consciência. Quando essa energia fica presa nos centros mais baixos da experiência, como na busca incessante por prazer, validação ou poder, ela se cristaliza, e o ser humano começa a girar em torno dos mesmos desejos, das mesmas carências, dos mesmos padrões. É como se toda a energia da vida estivesse sendo consumida por um único tipo de fome, aquela que nunca sacia. Mas essa mesma energia, quando conscientemente transmutada, pode subir, pode se purificar, pode se transformar em visão, inspiração, disciplina, criatividade.
e até em conexão com dimensões mais sutis da existência. Você já parou para perceber que nos momentos em que você está plenamente presente, criando, meditando, servindo, contemplando o silêncio, o desejo sexual perde a força? Isso não é coincidência. Isso é alquimia interior acontecendo. A mente, quando repousa na presença, perde o apego ao prazer imediato. E nesse espaço de quietude, o que surge não é repressão, mas poder. Poder de escolha. Poder de direcionamento. E Jung sabia que quando a libido é redirecionada com consciência, o ser humano deixa de ser um escravo da sombra e passa a se tornar um criador consciente da própria realidade. Mas isso não acontece de uma vez. É um processo. E como todo processo profundo, ele exige repetição, atenção e paciência. A cada vez que você diz não ao impulso automático, não por rigidez, mas por lucidez, você fortalece uma nova rota dentro de si. Você está, literalmente, reescrevendo a estrutura do seu inconsciente. Está tirando o desejo da escuridão e o colocando sob a luz da consciência. E é isso que o transforma. Um desejo inconsciente controla. Um desejo consciente revela. A diferença está em quem está no comando, o hábito ou a presença. Jung afirmava que o verdadeiro amadurecimento começa quando você para de fugir de si mesmo, quando deixa de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. O desejo sexual, mal compreendido, é muitas vezes uma tentativa desesperada de se reconectar com o próprio centro. Mas essa reconexão não acontece no corpo do outro. Acontece no silêncio. Acontece na aceitação de si mesmo como um ser complexo, cheio de luzes e sombras, de instintos e de espírito. E quando você para de lutar contra a sua natureza e começa a iluminá-la, algo começa a se reorganizar. Você se sente mais inteiro, mais presente, mais verdadeiro. Agora, na última revelação, vamos tocar na raiz de tudo. Como essa desprogramação pode, na prática, despertar um novo nível de identidade, onde o desejo não mais domina, mas serve. Se chegamos até aqui, é porque em algum ponto dentro de você, algo começou a despertar. Uma parte silenciosa que está cansada de repetir os mesmos ciclos e sente que existe uma outra forma de viver. Carl Jung dizia que a libertação não vem de destruir o que somos, mas de compreender com profundidade o que nos habita. E quando olhamos com verdade para o desejo sexual, sem moralismo, sem culpa, sem máscaras, vemos que ele não é o vilão, ele é apenas um espelho, um reflexo da nossa relação com nós mesmos, com o outro e com a própria vida. A mente dominada pelo desejo não é uma mente ruim, é uma mente fragmentada, uma mente que aprendeu, ao longo dos anos, que o prazer imediato é o substituto mais fácil para aquilo que ela não sabe como acessar: amor, presença, significado. E a dor de não saber quem se é, de carregar um vazio interno, é muitas vezes tão grande que o desejo surge como alívio, mas esse alívio cobra um preço. Cada vez que buscamos fora o que não compreendemos dentro, nos afastamos um pouco mais da nossa essência. E é por isso que o prazer, quando é fuga, deixa rastros de cansaço, de desânimo, de falta de sentido. Desprogramar o desejo sexual não é matar o instinto, é libertá-lo do ciclo de dominação e reatividade. É observar quando ele surge, entender a sua raiz, respirar no meio do impulso, escolher com consciência. Jung falava sobre a importância do confronto com a sombra. E nada toca tanto a sombra quanto o desejo não compreendido. Mas também nada revela tanto o nosso poder quanto a capacidade de transformar essa energia em consciência. Quando você consegue olhar para dentro e perceber que o desejo só tem força sobre você porque você o alimenta inconscientemente, uma chave vira. Você não precisa mais se identificar com ele. Você pode usá-lo, redirecioná-lo, refinar sua expressão. A energia sexual é a mesma energia que movimenta o universo. E quando usada com consciência, ela pode ser canalizada para criar arte, ideias, conexões profundas, presença. Ela pode alimentar sua espiritualidade, sua intuição, seu silêncio. Grandes mestres de diversas tradições sabiam disso. A transmutação da energia sexual sempre esteve presente nos caminhos de despertar. Mas o que Jung trouxe foi algo ainda mais íntimo. Ele mostrou que essa transmutação começa no nível psíquico. Começa quando você muda a forma como pensa sobre o desejo, como sente o desejo, como responde a ele. E isso é algo que ninguém pode fazer por você.
O maior inimigo do autoconhecimento é o automatismo, a repetição inconsciente de padrões que você nem percebe que está vivendo. Mas quando você começa a observar esses padrões, com compaixão, com lucidez, com coragem, tudo começa a mudar. O desejo deixa de ser prisão e se torna portal. Portal para uma mente mais livre, para um corpo mais consciente, para uma alma mais íntegra. E talvez seja justamente por isso que tão poucas pessoas falam sobre isso com profundidade. Porque a verdadeira libertação não pode ser vendida, ela só pode ser vivida, e ela exige responsabilidade. Você não precisa se tornar um monge, nem reprimir o que sente. O que você precisa é se tornar inteiro. E a inteireza nasce quando você olha para tudo o que existe em você. Luz, sombra, desejo, silêncio, e reconhece: isso também sou eu. A partir daí, você não será mais dominado. Você será presença. E nada é mais transformador do que isso.